E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora a gente traz aqui para uma entrevista o professor Matias Naganuma, que é professor então do curso de graduação em Administração de Empresas da Faculdade Impacta. Ele é mestre pela PUC São Paulo, estudou na Harvard Business School, New York University e na FGV também. Professor, muito bom dia para o senhor. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rosa. É um prazer estar com vocês aqui novamente. Vamos lá. Bom, professor, o senhor estava aí ouvindo a gente falando sobre a questão da vacinação, o presidente barrado ontem no jogo de Santos e Grêmio, lá na Baixada, né? E o senhor fez uma observação sobre as decisões que têm sido tomadas aí pelos tribunais regionais que têm reforçado decisões de segunda instância de demissão por justa causa. Conta pra gente como é que é isso. Exatamente. Por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, aqui da Grande São Paulo e do Litoral, né, ela manteve decisão de primeiro grau, sustentando, né, a demissão por justa causa do empregado que não se vacinou pelo princípio do bem-estar coletivo no ambiente de trabalho, né? Quer dizer, o direito coletivo se sobrepondo ao direito individual aí, da liberdade, né? Porque os princípios constitucionais, eles não têm uma hierarquização, né? Um princípio é mais importante que o outro, um mega princípio ou um hiper princípio, a gente não tem isso. O que a gente tem é a aplicação do princípio constitucional no caso concreto, e no caso concreto, né, o princípio ao bem-estar no ambiente de trabalho, no princípio do bem-estar coletivo, da saúde coletiva, se sobrepõe ao direito individual da liberdade de escolha com relação a tomar a vacina ou não, né? Sem dúvida, né? Na semana passada, o presidente Bolsonaro, num evento, ele disse que o Brasil pode sofrer um desabastecimento de alimentos por conta de uma crise na China, né? Eu queria que o senhor comentasse, primeiro explicasse para os nossos ouvintes exatamente o que é isso, se o Brasil corre esse risco mesmo, ou se o presidente só está exagerando. O que tem de verdade nessa fala do presidente? Com relação a desabastecimento, é mais com relação ao frete, porque a China ela está cada vez mais importando muito mais, consumindo muito mais, e com isso todos os fretes de navios, contêineres, etc., estão sendo destinados à China. Mas isso não quer dizer necessariamente que nós vamos ter um desabastecimento interno, né? Eu acho que é um tanto quanto exagerado, né? A gente não tem como Na verdade, ele disse que em função da crise energética lá na China, né, por causa do carvão, isso daí estaria comprometendo a produção de fertilizante que chega aqui ao Brasil para o nosso agronegócio. Eu queria que o senhor falasse sobre essa crise energética na China. O que está acontecendo na China, professor? A crise energética na China é em decorrência do fato de que a China ela depende do carvão para produzir energia, né? E com a restrição do uso do carvão para atender, né, inclusive acordos internacionais e a poluição, até visando também os Jogos Olímpicos, né, de Pequim, etc. Então, eles estão restringindo o uso do carvão, e com a restrição do uso do carvão, também a indústria acaba reduzindo a sua produção, e com essa redução acaba impactando não só o mercado internacional, mas como já está impactando um pouco o mercado interno da China, né? Com relação, por exemplo, quando a gente está falando de agronegócio, quando a gente fala dos insumos, fertilizantes, defensivos, vitaminas, né? Principalmente defensivos, a China é o maior fornecedor do Brasil aí, o Brasil importa 100%, quase 100% dos seus insumos, né, para o agronegócio, e a China representa 90% desse mercado global aí, mundial, com relação a defensivos, 90% deles. Então, com a diminuição, com a crise energética, com a diminuição da produção, também eles acabam focando mais no mercado interno, né, para atender o mercado interno deles, e acaba
por impactar aqui no resto do mundo e no Brasil também. Existem outros fatores, mas aí nós vamos escorrendo aqui. Professor, a gente sabe que essa questão aí do uso do carvão para gerar energia elétrica e tudo mais, é uma das principais questões que inclusive vão ser discutidas lá em Glasgow, na Escócia, porque é extremamente poluente, né? Quais outras alternativas ao carvão a China vem trabalhando, já que a China se constitui, aí, sem dúvida nenhuma, um dos maiores poluidores ambientais do mundo, né? Segundo ou primeiro a China? A China se não me falar a memória, acho que é o primeiro. É o primeiro e depois vem os Estados Unidos. E quais outras alternativas, assim, para a China? Eles estão buscando, por incrível que pareça, eles estão buscando muitas alternativas energéticas, né? Com relação a veículos, por exemplo, né? Os veículos elétricos, no salão de automóvel, eles têm apresentado várias alternativas em transporte com energia renovável. E também o maior número de placas solares fabricadas são da China, e eles têm uma produção de energia por painel solar também muito grande. Então eles estão trabalhando com isso. Esse consumo do carvão, o uso do carvão, tem a ver com o tanto de população, pelo número de população? Será que é isso ou não? Ou é porque falta de investimentos? Eu sei que é mais fácil. Que eles estão investindo, né? É porque é mais fácil, talvez? Por que eles... É mais barato, eles têm um acesso, é muito mais barato, então, fazer esse tipo de energia. Tanto é que eles fizeram políticas de acabar com relação a criptomoedas, né, as moedas digitais. Se fala em mineração, né, das criptomoedas. Então, eles acabaram aí, restringiram, não, praticamente acabaram com todas as mineradoras de criptomoedas, porque o consumo de energia dessas máquinas é muito alto, né? E também eles estão reduzindo essa questão da energia do carvão. É mais barato para eles, né? É de fácil acesso. Então, mas eles estão procurando alternativas para atender acordos internacionais, né? E isso daí impacta em toda a cadeia produtiva deles, e não só o impacto da cadeia produtiva deles, mas assim como a China, ela quer se tornar cada vez mais autossuficiente. Então, ao passo em que ela quer reduzir o impacto da energia, ela também busca se tornar cada vez mais autossuficiente. Fala-se o seguinte, porque o frete, né, a China está destinando todas as importações, está pagando mais para que os navios levem lá os produtos, os insumos para eles, mas é porque eles estão tentando se tornar cada vez mais autossuficientes. A título de exemplo, por exemplo, a China, ela tem comprado, ela comprou a Química da China comprou a Syngenta, que é um dos maiores produtores aí, revenda de defensivos, né? Eles estão investindo pesado no agronegócio deles, na produção de soja, de trigo, de milho, que são cereais, né? Que o Brasil exporta muito para eles. Por quê? Porque os cereais, né? Que é soja, milho e trigo, somente a soja e o milho, eles são insumos, né, para ração, né, para ração animal, né? Então eles estão querendo ficar mais autossuficientes com relação a isso, então eles estão também destinando a produção de defensivos para eles, e também pegando do mercado na Europa, por exemplo, a parte de outros defensivos também, como por exemplo os defensivos são divididos em herbicidas, fungicidas, inseticidas, e grande parte dos fertilizantes, né, por exemplo, nitrogênio, fósforo e potássio, eles vêm da Europa, especialmente da Rússia, né? Então eles estão pegando tudo para eles. Então, de uma certa forma, tudo isso são commodities, né, com preços internacionais em dólar. Então, quer dizer, o Brasil tem exportado e eles estão comprando, na verdade, assim, basicamente eles que estão inflacionando o mundo de uma certa forma, porque como eles querem se tornar autossuficientes, eles têm que destinar todos esses insumos para o plantio deles, porque eles estão também
recuperando a parte da agricultura, e não só isso, mas dos suínos dele, né? Porque teve a gripe suína lá na África, que dizimou praticamente 70% da produção suína deles. Então, quer dizer, cada vez mais eles compraram um pedaço da África, existe um problema logístico lá, mas eles compraram até um pedaço da África para a produção, né, deles, porque se espera que o êxodo, né, o êxodo rural para o urbano está cada vez maior, e existe uma previsão de que na próxima década a faixa das pessoas de renda média dobrem na China, e com isso o consumo vai ser muito maior. Então, assim, até hoje eles estavam importando do Brasil, por exemplo, de outros países, soja, etc., né, de cereais, porque era mais barato. Tá? Mas por mais que seja mais barato, eles querem se tornar autossuficientes e cada vez mais detentores aí de uma pseudo-autossuficiência. Não é que eles vão deixar de importar, mas vão importar muito menos. Professor. E aí, professor, quando eles começarem a importar muito menos, o Brasil vai perder um cliente importante, né? Será que o Brasil, os gestores já estão pensando nessa possibilidade? Então, o Brasil ele vai ter que concorrer com essa pequena fatia, né, que a China vai ainda continuar importando, porque ela não vai dar conta, né? Mas aí existem todos os outros produtores. Mas o lado, vamos dizer, bom para a população, não estou dizendo com relação ao agronegócio brasileiro, mas para a população, para o cidadão, para nós, né, que vamos ao supermercado fazer compras. Preço menor. O bom é que o preço vai acabar ficando um pouco menor, porque eles estão, literalmente, como eles estão comprando tudo, as commodities, né, que a soja é commodity, trigo, milho são commodities, tudo com preço em dólar, então vai acabar que existe, né, essa possibilidade, essa perspectiva de que os preços aqui reduzam, mas isso nós não estamos falando em coisa de meses, nem 2, 3 anos, mas sei lá, no decorrer de uma década, né, por exemplo, daqui 10 anos, né, porque hoje o Brasil, ele exporta muito mais, existe o interesse do governo, né, em exportar muito mais, porque não é que o produtor, ele lá, produtor, você que tem uma fazenda, resolve, não, eu prefiro exportar tudo para a China. Não, existem os trades, existe toda a política de governo que dá essa preferência em exportar, né? Ao contrário, por exemplo, da Rússia, em que existe um limite, não, você não pode exportar tudo, existe um limite de exportação para garantir o abastecimento interno, coisa que o Brasil não tem. Bom, professor, esse limite de exportação imposto pela Rússia, o senhor acha que é uma coisa boa? Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta que eu gostaria de fazer também é em relação, circula o tempo todo, a China está comprando o Brasil, principalmente na pandemia. O senhor tem alguma informação sobre isso? No que a China está investindo? O que faz com que esses boatos surjam? Então, porque é verdade, eles estão comprando mesmo muitas, principalmente nessa época da pandemia, eles estão comprando muitas revendas de insumos, né, para o agronegócio, por exemplo. Então eles acabam detendo, por uma questão estratégica econômica deles, eles acabam comprando essas revendas, comprando muitos negócios aqui no Brasil, justamente por uma questão estratégica, eles vão conseguir controlar mais ou menos o mercado, já que eles são os grandes fornecedores, né? Eles acabam conseguindo controlar, segurar e soltar no momento em que eles querem por um preço maior, né? Em relação a esse limite para exportação, para garantir o regime interno, o mercado interno. Realmente deveria ter alguma política em que deveria ter um limite para essa exportação, para garantir o abastecimento interno, mas a gente tem que pensar que o problema é muito mais complexo, muito mais amplo, né? É uma cadeia, na verdade, que acaba impactando o preço lá na prateleira do supermercado para a gente, né? Por quê? Porque assim, como a soja, o trigo, né, e o milho são commodities, né, a saca da soja é em dólar, então para o produtor brasileiro não faz diferença se ele vai vender para o exterior ou se ele vai vender para o mercado interno, porque está em dólar, né? Então, quer dizer,
Se a soja e o milho, por exemplo, estão mais caros, automaticamente isso vai acabar deixando mais caro, como são insumos para os animais, né, para a produção animal. Então, automaticamente, a carne de boi vai ficar mais cara, a carne de frango vai ficar mais cara, né, a carne de porco vai ficar mais cara. E aí, com o dólar com a desvalorização do real perante o dólar, acaba ficando mais caro. Aí, isso também inflaciona os combustíveis. E aí, o frete também acaba ficando mais caro, porque a China está destinando a maior parte dos fretes para eles. E aí, também, mesmo que o frete mesmo que os navios estivessem chegando aqui de forma ok, o combustível está mais caro, né? O barril do petróleo internacional está mais caro, a desvalorização do real. Então, assim, é toda uma cadeia que faz com que a gente tenha esse aumento no nosso produto na prateleira, tirando a carga tributária, né? Então, quer dizer, tudo isso junto acaba causando esse problema que a gente enfrenta de óleo de soja ter aumentado 100 e poucos % no ano de 2020, o arroz ter aumentado tanto, né? Quer dizer, da mesma forma, até um exemplo aqui, da mesma forma que a China preferia importar porque era mais barato importar do Brasil do que produzir, né? O Brasil, ele já é autossuficiente em arroz, por exemplo, desde 2017, um pouco antes de 2017, mas ele prefere comprar do Mercosul, né? Argentina, Uruguai, etc., porque é muito mais barato importar do Mercosul arroz do que produzir aqui, em razão da carga tributária interna, né? Da carga tributária interna, que eu digo, da produção nacional, da carga tributária no que diz respeito aos tributos, né? Todas as despesas trabalhistas. Então fica muito mais barato importar, né, por exemplo, arroz do Mercosul do que produzir aqui, muito embora o Brasil seja autossuficiente em arroz. E aí ele exporta o arroz. Ontem eu estive numa região ali bem sul de Minas e conversando com meus tios, eles dizendo que por causa da geada que bateu lá em Minas, né? A saca de café que estava R$900 no ano passado está sendo negociada a R$2.000. Gente, eu falei, vamos puxar então, fazer o quê, né? Porque 2.000 a saca? Brincadeira. Ele falou, e se a gente guardar, vai estar custando mais ainda. É que não tem armazém suficiente para guardar toda a produção, mas... Exatamente, isso é uma falta que o Brasil tem. A gente praticamente não tem os silos de armazenamento, né? Então, quer dizer, precisa desovar essa produção. E um dos grandes produtores também de soja, de trigo, de milho, de cereais, é os Estados Unidos, né? Então, mas os Estados Unidos, ele teve um inverno muito rigoroso esse ano. Então, a janela de produção deles, da safra deles, foi muito menor. Quer dizer, eles estão colhendo agora em setembro, e a perspectiva é que, se tudo correr bem nos Estados Unidos, né? Se tudo correr bem nos Estados Unidos com relação à colheita, mesmo assim, a gente vai fechar o ano, mundialmente falando, com um déficit aí de mais ou menos 14,5% de soja no mundo. Né? Teve quebra, então, a produção lá? Teve uma... Não, mas não só os Estados Unidos foi impactado com isso, mas também o consumo também muito maior. Disparou o consumo muito maior, porque a população cresce no ritmo em que a produção não acompanha, né? Mesmo que o Brasil, trazendo dados aqui, eu até fiz uma nota, o Brasil, a produção brasileira aumentou de soja, né? Em 2019 aumentou 9,32%, em 2020 12%, esse ano vai aumentar também a produção de soja, mesmo com todos os efeitos climáticos, o que for, a produção vai aumentar, porque se investe cada vez mais em tecnologia, em fertilizantes, e não só isso, como o preço, né, da saca de soja, do trigo, do milho
está muito mais caro. Então, o que acontece? Os grandes proprietários de terras em que existia pasto, eles estão transformando pasto em produção de soja, né? Porque é muito mais barato, né? É muito mais atrativo, né? Na verdade, é muito mais atrativo plantar soja do que fazer pasto. Então, automaticamente, você vê que é um problema em cadeia. Uma coisa vai puxando a outra e você vai tendo isso problema. Daí leva ao aumento do preço do leite, laticínio, a carne. Assim, é incrível, né? Você mexe numa pecinha, as variáveis são tantas que você mexe num minha, ela tem impacto em tudo, né, professor? Por exemplo, assim, o aumento do barril do petróleo, o nitrogênio que faz parte de um fertilizante, né? O nitrogênio ele é extraído do petróleo, então automaticamente já aumentou o preço do fertilizante, né? Então, quer dizer, e cada vez se usando mais fertilizante para você aumentar a produção, né? Aumentar a produtividade, né? Dentro de uma mesma área. Né? Então, quer dizer, o nitrogênio, fósforo e potássio, que é o fertilizante, estão todos importados, são pouquíssimos produtores, são poucos players no mercado, por isso que a China ela quer, né, manter isso daí e também produzir cada vez mais lá dentro. E ela realmente tem comprado, isso não é mentira, ela realmente tem comprado muitas coisas no Brasil, tem comprado até um pedaço da África para produzir que eles nem sabem direito como que eles vão fazer, porque existe uma questão climática e uma questão de logística um pouco complicada, né? Mas eles estão tentando fazer isso. Então, de certa forma, imagine os defensivos, né? Os defensivos, eles são utilizados antes, né, do plantio e no pós-plantio, né? E geralmente, por um cálculo, é utilizado 3 litros por hectare. Então, imagina quanto se usa. Agora, professor, a China, aqui no Brasil, ela tem investido bilhões, né, de dólares no Brasil, no setor de energia elétrica, de petróleo, gás, mineração, manufatura e até em obras de infraestrutura. O que atrai a China para o Brasil para investir nesses setores? O que atrai a China para... Olha, além deles terem muito dinheiro, serem a segunda maior economia do mundo, no meu ponto de vista, né, é que assim, é tudo uma questão estratégica da China de deter mais mercado, né, deter mais fatias de mercado e deter mais poder aí, vamos dizer, né? Porque se ela consegue investir bilhões, ela acaba controlando de uma certa forma uma parte da energia elétrica do Brasil, uma parte do agronegócio, uma parte de tudo, então ela acaba influenciando o mundo, o Brasil de uma forma geral, né? Então, por isso que não dá para falar assim, se a China se tornar próximo da autossuficiência daqui a 1 década, 2 décadas, os preços vão diminuir. Teoricamente, é para diminuir um pouco. Mas ela vai estar no controle também, né? Mas pode ser que ela também esteja no controle. Então, quer dizer, é uma questão que a gente não sabe o que está por vir. Mas aí que entra a questão da política pública. Né? A política, o governo federal é que precisa intervir com relação a isso. Não estou dizendo que necessariamente você precisa estatizar nada, mas o papel do governo federal com relação a fixar regras, vislumbrar e fixar regras, né, desse tipo de controle, né, de investimentos que beiram o controle de um setor específico da economia do Brasil é muito delicado, é muito séria, né? Bom, professor, eu não sei se daria para o senhor falar sobre isso rapidamente, mas assim, se não der, não tem problema, o senhor fala, fica para a próxima. Em relação a isso que nós estamos vendo de China, né, mainland e Taiwan, como é que o senhor está vendo essa investida do governo chinês em cima da ilha de Taiwan? Investir em cima da ilha de Taiwan, eu também acho que é uma questão de controle mesmo, de estratégia de controle. Eles vão tentar tomar o poder lá em Taiwan? A força? Então, eu não sei se eles vão chegar
espero que não cheguem a esse ponto, né, de tomarem à força o poder, mas não se sabe, né? Isso realmente eu não sei falar com tanta precisão, né? Isso daí eu não tenho como falar com tanta precisão, realmente, né? Só por algumas notícias, né, que circulam, mas aí eu teria que buscar informações mais mais seguras para falar aqui, para opinar com relação a isso. Hoje eu fiquei assim besta. Bom, foi chamada uma mesa redonda, uma negociação, e assim a China colocou expressamente a intenção de de incorporar Taiwan à China. Quer dizer, olha, isso aí que vocês estão morando, esse lugar que vocês estão morando, é uma parte nossa, é China. E nós vamos chegar aí. Conformem-se. E aí eu fico pensando, né, assim, no choque, meu Deus, porque culturalmente é outra história hoje, a democracia, né, que esse povo vive aí há mais de 50 anos, a indústria de Taiwan, que é super forte, a indústria de Taiwan é forte, né, professor? É forte, a indústria é forte. A indústria, de uma forma geral, na China, Taiwan, é muito forte, né? Bom. Professor, mas olha, eu quero agradecer muito o senhor de ter topado vir aqui falar conosco sobre essas questões. E com certeza a gente vai estar falando novamente com o senhor aí, porque eu tenho a impressão, Rose, de que a coisa só daqui para frente deu uma descambada feia. É essa a impressão que eu tenho, sabe, professor? Exatamente. E aquilo que a gente precisa ter em mente, né? Não é um problema, né? A gente tem uma cadeia de coisas que levam a esse aumento de preços, e assim, não é uma coisa assim, nós vamos ficar desabastecidos, nós vamos ficar com preços mais altos por causa disso. Não é algo pontual, né? Toda uma cadeia, um ciclo ali que acaba impactando, mas basicamente a China, por estar consumindo tudo que tem no mercado e para tentar essa pseudo-autossuficiência, mas que provavelmente ela vai conseguir, essa questão de eles reduzirem também o carvão, a energia por carvão, etc., acaba inflacionando as commodities no mundo, né? Agora, então, professor, eu estou lendo um livro, né, que fala sobre, Zezé, quem venceu a guerra entre a China e os Estados Unidos, né? Eu estou no começo ainda do livro. E essa geopolítica, né? E a impressão que eu tenho, professor, é que tudo que a China faz, ela faz de forma muito estratégica, muito pensada, e quem está ganhando essa guerra tem sido a China. É impressionante, não sei se o senhor concorda. Por nossa tristeza, né? Porque se viver num mundo sob influência chinesa, pelo amor de Deus, é muito triste. Qual que é o efeito, professor, de viver num mundo sob influência chinesa? Assim, fazendo essa análise, porque às vezes eu tenho a impressão que a Zezé está falando nisso porque a China é um país ditatorial, é isso, né, Zezé? Acima de tudo, o Estado ali com a mão de ferro sobre o cidadão, né, para mim é obscurantista. Agora, qual que é a sensação que eu tenho desses tentáculos da China sobre o mundo? Porque eu estou lendo o livro e eu estou vendo assim que é uma coisa estratégica, pensada, eles vão investir nos setores, eles vão... e fora que a China, professor, por exemplo, quando ela forma engenheiros, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, forma 700 por ano, ela forma 5.000, por conta até da população, né? Então, e ela tem investido muito em educação, em formação, em tecnologia, e não tem, assim, os outros países não estão conseguindo fazer frente para essa investida da China. Então, muito bom ter trazido essa pauta, né, Rosa? Porque o seguinte, com relação à educação, inclusive, porque assim, muito embora a China tenha todo esse regime aí ditatorial até, né, vamos dizer assim, porque ela proíbe acesso
Internet. Proíbe acesso às mídias sociais, tem uma porção de imposições que acaba tendo, né? A gente pode dizer que tem políticas ditatoriais mesmo. Só que a evasão escolar, até muito interessante, é bom ter lembrado disso, a evasão escolar na China foi de menos de 1%. Então, quer dizer, ela realmente atua de forma estratégica para conseguir se inserir nos setores chave, né? Então, eles estão investindo muito. Então, quer dizer, não é um sistema ditatorial de alguns que simplesmente chegam lá e vão tentar entrar nesses setores. Não, eles estão formando uma população, né, para mandar no mundo. Numa educação, exatamente, né, com uma educação muito forte, e não só dentro da China, né, que nem a Zezé me apresentou aí. Quando eu estava estudando em Harvard, é impossível, você não tem nenhuma sala que você não tem ali, não tem pelo menos uma meia dúzia de chineses. Sem preconceito, a gente tem uma sala híbrida, você tem pessoal da América do Sul, da Europa, você tem holandeses, alemães, você tem franceses, pessoal do México, não sei mais o que, mas existe uma presença da China sempre, né? Eu sou de descendência japonesa, por exemplo. Então às vezes eu já tive casos de estudar lá fora em que tinha uma pessoa ou não tinha, mas meia dúzia de chineses dentro de uma sala você sempre vai ter, quer dizer, aí quer dizer assim, será que quer dizer, existe a população mais a população rica da China, porque eles também não são pobres, né, que conseguem, então quer dizer, eles estão mandando gente para fora também para saber como é que funciona tudo, né, como é que é a melhor estratégia nas melhores escolas justamente nas melhores escolas de negócios do mundo, em todas as áreas, né? Então quer dizer, lembro, é complicado que eles investem, né? Houve um tempo em que a gente falava, veio da China, não é mais assim. Eles foram burilando o produto nacional, de forma que hoje, muitas vezes, você compra uma coisa chinesa de uma qualidade incrível, o que não acontecia há uma década atrás. Exatamente, a gente tinha produtos péssimos, né? O pessoal brincava, tal, apelidava os produtos chineses, mas a gente tem produtos chineses realmente de excelente qualidade, né? Inclusive, numa outra oportunidade, até posso dizer, a gente importava alguns produtos para vender como uma espécie de representante aqui no Brasil, que eu tenho alguns outros negócios, e o produto maravilhoso, com um preço de custo sensacional, né? Então, quer dizer, a China, ela está cada vez se inserindo no mercado, né? Então, quer dizer, a gente sempre teve o preconceito de carro chinês. Os carros chineses estão ficando cada vez melhores. Sim. Né? Então, eu gosto muito eu não gosto de carro, né? Mas eu gosto do design dos carros chineses, acredito? Só que aí meu marido fala assim, então vamos comprar, porque depois não vende aquela coisa, né? Por enquanto ainda a gente tá vivendo isso, né? Aquela coisa que não tem peça, depois você não vende, depois ninguém quer, preço de banana. Mas ela entrou tão forte agora com fábricas e tudo mais, com as montadoras, fazendo parceria com outros empresários brasileiros, que começou a vender. Sim. Começou um crescimento de venda desses carros. Então, quer dizer, ela está se inserindo em todos os campos aí, né? A China me assusta, assim, por um monte de aspectos, porque quando a gente olha, acho que isso mais Europa, menos os Estados Unidos, embora os Estados Unidos a gente não possa dizer que também não esteja atento aí ao bem-estar social, né? Mas bem menos do que a Europa. Mas isso para a China, esse bem-estar que é o que a gente conhece dos direitos trabalhistas, das jornadas de trabalho, de você ter a tua individualidade respeitada, isso na China, isso não existe, né? Eu conheço pessoas que moraram na China e foram trabalhar lá em empresas brasileiras também, e que falam que é uma loucura, eles te sugam, o governo te suga até a exaustão. Nossa, eu fico assustadíssima. Pode falar, professor, pode falar. Não, parece que Pequim é um pouco melhor de algumas pessoas que conheço que foram trabalhar. Pequim,
Tá? Agora, o resto realmente é assim. Algo que me impressiona um pouco, essas forças ocultas, vamos dizer assim, não sei, né, como expressar essa questão, é que os Estados Unidos, tudo bem, por mais ele garante, né, ele prima muito mais pela liberdade de expressão, aquela coisa toda, o discurso americano, só que ele tem uma parceria com a China inacreditável, né? Sim. Então, quer dizer, os dois estão chega a ser contraditório. Mas chega a ser até contraditório, porque os Estados Unidos colocam todas as fábricas deles lá, né? Tanto é que teve, inclusive, críticas à Apple, né? Por causa disso, né? O Trump, né? O Trump chegou chutando esse tipo de postura, né? E os Estados Unidos, eles têm muitas fábricas, muitas coisas lá, quer dizer, é um concorrente direto deles e eles estão municiando cada vez mais a China. Então, quer dizer, realmente, como a Rose disse, é algo preocupante num médio, longo prazo aí. Aí, nesse caso, até diria médio prazo, porque aos poucos, né? Sem a gente perceber. Vai indo. Então, vai dominando o mercado, você escuta uma coisa aqui, ali, e quando você vê, de repente eles estão no poder de praticamente tudo, né? Tirando os investimentos que eles fazem até em infraestrutura de rede, de internet, esse tipo de coisa, que é um poder descentralizado, né? Aqui já entrando numa outra coisa, me desculpe se tiver que interromper aqui, mas eu sempre digo até para os alunos, né? Quando a gente fala em chefe de Estado, a gente sabe onde eles estão, né? A gente tem 102 chefes de Estado pela ONU, mas quando a gente fala, por exemplo, de rede, de internet, né? De infraestrutura de rede, a gente tem um poder descentralizado, porque são grandes conglomerados, né? Grandes conglomerados aí de empresas que se unem, né? E a gente não sabe, né? Quem que detém isso, né? Então, quer dizer, é algo também de se observar, que difuso, né? É algo difuso, descentralizado, que a gente não tem como. Se alguém quiser chegar lá e falar assim, eu vou parar esse cabo submarino aqui, esse backbone aqui, a gente fica sem internet, né? Quer dizer, se a China, de repente, fazendo um paralelo, a China detém alguma coisa assim, ela resolve apertar um botão, né? Só a título de exemplo, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Bom, professora, a Rose me disse que o senhor tem compromisso agora, então vou liberar o senhor. O bate-papo foi fantástico. Muito obrigada pela entrevista. Um bom dia, bom feriado. Obrigada, vocês também, muito obrigado pela oportunidade. Espero estar com vocês outras vezes também. Rose, Zezé, muito obrigado.